Existem lugares na Terra tão belos que nos encantam, mas também existem lugares tão assustadores que fazem o coração acelerar só de olhar. São terras estranhas, intensas e quase impossíveis de acreditar, onde a natureza revela seu lado mais selvagem. De penhascos verticais mergulhando em abismos profundos, desertos ardentes como outro planeta, até cavernas escuras que parecem engolir a luz, cada lugar possui uma força impossível de ignorar. Eles não apenas impressionam, fazem a mente questionar como o mundo pode esconder cenários tão insanos. Nesses lugares, a beleza não é suave nem previsível. Ela é poderosa, perigosa e esmagadora. Ventos rugem pelos cânions, o sol se abre sob os pés, e a névoa cobre paisagens arrepiantes, criando uma atmosfera ao mesmo tempo assustadora e hipnotizante. Esses destinos não pertencem ao comum. Eles chamam aqueles que desejam sair da zona de conforto e testemunhar um mundo além da imaginação. Cada cena parece retirada de um filme épico, onde o ser humano se torna pequeno diante da grandiosidade e do mistério da natureza.
Há lugares que chocam por suas alturas absurdas, outros surpreendem por cores irreais, e alguns fazem todos os sentidos ficarem em alerta por causa de um silêncio quase perturbador. Mas é justamente esse extremo que cria seu fascínio, uma beleza ousada, luxuosa e inesquecível. Esta não é apenas uma viagem, é uma jornada até os limites mais impressionantes da Terra. Onde a paisagem se transforma em desafio, o medo vira curiosidade, e cada passo revela um segredo capaz de prender completamente o olhar. Prepare-se para entrar nos lugares mais assustadores e insanos do mundo, onde beleza, perigo e grandeza se unem em uma só experiência. À nossa frente está uma jornada avassaladora, chocante, inacreditável, mas também profundamente inspiradora para descobrir um planeta muito mais extraordinário do que imaginamos. A depressão de Danakil, na região de Afar, na Etiópia, parece menos um destino comum e mais uma visão de outro planeta. Situada abaixo do nível do mar e marcada por calor extremo, sal, vulcões e terra rachada, ela ganhou fama como uma das paisagens mais brutais e inacreditáveis da Terra.
Aqui, a beleza não é suave, é intensa, quase impossível de compreender. O chão brilha em tons de amarelo, verde, laranja e branco, enquanto fontes hidrotermais, cristais de sal e gases minerais criam um cenário surreal. Em Dalol, as cores nascem da atividade geotérmica e dos minerais que saturam a região, formando uma paisagem que parece pintada pelo fogo. Danakil é conhecida como uma terra infernal, não apenas pelo calor, mas pela sensação de estar diante de uma força primitiva. Planícies de sal se estendem até o horizonte, lagos ácidos brilham sob o sol impiedoso, e a crosta da terra parece viva, respirando vapor, energia e perigo em cada detalhe. Ao redor dessa depressão extrema, a natureza revela sua face mais cinematográfica: o vulcão Erta-Ale, as formações de Dalol, caravanas de sal, desertos infinitos e montanhas secas moldadas por milhões de anos. É uma jornada dura, grandiosa e hipnotizante, o tipo de lugar que transforma cada passo em uma cena de documentário. A depressão de Danakil não é feita para o turismo comum, ela é feita para quem busca o impossível. Assustadora, luxuosa em sua estranheza, violenta em suas cores e absolutamente inesquecível, essa região da Etiópia mostra que o planeta ainda guarda lugares capazes de chocar, maravilhar e redefinir nossa ideia de aventura. O Lago Natron, no norte da Tanzânia, parece um cenário proibido, nascido entre o fogo, o sal e o silêncio. Localizado no Vale do Rift, perto da fronteira com o Quênia, ele não se apresenta como um lago comum, mas como uma paisagem extrema, vermelha, mineral e quase inacreditável.
Suas águas são famosas pela aparência avermelhada e rosada, resultado de micro-organismos que vivem em ambientes de altíssima salinidade. Sob o solo africano, a evaporação concentra sais e minerais, criando crostas brancas, padrões surreais e uma superfície que parece pertencer a outro planeta. O que torna Natron tão assustador é sua química brutal. Suas águas altamente alcalinas podem atingir níveis extremos de pH, e depósitos de carbonato de sódio ajudam a preservar animais que morrem ali, deixando corpos calcificados, como esculturas sombrias feitas pela própria natureza. Mas no meio desse cenário quase infernal, existe uma vida surpreendente. O Lago Natron é um dos lugares mais importantes para os flamingos pequenos da África Oriental, que encontram ali um refúgio contra predadores e usam suas margens salinas como área essencial de reprodução. O Lago Natron não é apenas um destino estranho, é uma visão cinematográfica dos extremos da Terra. Terrível, elegante, silencioso e hipnotizante, ele mostra que a natureza pode ser bela de uma forma chocante, capaz de provocar medo, fascínio e uma vontade irresistível de explorar o impossível. O Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo, fica no Atlântico Norte-Ocidental, em uma área geralmente associada aos pontos entre Miami, Bermudas e Porto Rico. Suas fronteiras não são oficiais nem universalmente aceitas, mas sua fama atravessou décadas como uma das regiões marítimas mais misteriosas do planeta. À primeira vista, ele parece apenas uma imensidão azul, aberta e elegante. Mas por trás desse horizonte perfeito existe uma reputação sombria. Navios, aviões e pessoas teriam desaparecido ali sob circunstâncias que alimentaram teorias, medo e fascínio no imaginário mundial.
O impacto cinematográfico do Triângulo das Bermudas nasce justamente desse contraste. De um lado, águas tropicais, rotas marítimas movimentadas e o brilho luxuoso do Caribe. Do outro, tempestades repentinas, correntes poderosas, vastidão oceânica e histórias que transformaram essa região em símbolo do desconhecido. Embora muitas lendas falem de forças sobrenaturais, explicações mais realistas apontam para fenômenos naturais, erros humanos, mau tempo e condições difíceis de navegação. A própria região não é reconhecida oficialmente como uma área especial do Atlântico, mas seu mito permanece vivo porque toca uma pergunta profunda: o que ainda não entendemos sobre o mar? O Triângulo das Bermudas não é apenas um lugar no mapa, é uma fronteira entre realidade, mistério e imaginação. Assustador, grandioso e impossível de ignorar, ele convida viajantes e documentaristas a olhar para o oceano com outros olhos, como se cada onda escondesse uma história capaz de surpreender o mundo inteiro. O Death Valley, ou Vale da Morte, fica na Califórnia, nos Estados Unidos, dentro de uma das paisagens mais extremas da América do Norte. Conhecido como o Parque Nacional mais quente, seco e baixo dos Estados Unidos, ele não parece apenas um deserto, parece um reino de pedra, sal e luz brutal. Em Badwater Basin, o Sol desce cerca de 86 metros abaixo do nível do mar, formando o ponto mais baixo da América do Norte. À primeira vista, a imensidão branca parece neve, mas é sal puro, espalhado sobre a terra como uma cicatriz brilhante deixada por antigos lagos e tempestades raras.
que torna o Death Valley tão inacreditável é o contraste. Dunas douradas ondulam sob o sol, montanhas secas se erguem como muralhas, cânions estreitos cortam a rocha, e vastas planícies parecem não ter fim. Cada cenário carrega uma beleza severa, luxuosa e cinematográfica. Apesar do nome sombrio, o Vale da Morte está longe de ser vazio. O próprio National Park Service destaca que picos podem receber neve no inverno, chuvas raras podem trazer flores selvagens, e oásis escondidos sustentam vida em meio ao ambiente extremo. O Death Valley não é um destino comum, é uma experiência diante dos limites da Terra. Assustador, grandioso e absolutamente hipnotizante, ele mostra que a natureza também pode ser bela quando é dura, silenciosa e impossível de dominar, um lugar que choca, inspira e permanece na memória como uma visão de outro planeta. O Salar de Uyuni, no sudoeste da Bolívia, é o maior deserto de sal do mundo, cobrindo cerca de 10.582 km² no alto altiplano andino, a mais de 3.600 metros de altitude. Ali, a Terra parece perder seus limites, abrindo uma imensidão branca, silenciosa e quase impossível de acreditar. Na estação seca, o salar se transforma em um oceano de sal sólido, marcado por padrões geométricos que se estendem até o horizonte.
Cada passo revela uma paisagem minimalista, grandiosa e cinematográfica, onde o branco absoluto encontra montanhas distantes e um céu de proporções monumentais. Na estação das chuvas, uma fina camada de água cobre a superfície e cria o famoso efeito espelho. O céu se reflete no chão com tanta perfeição que a linha entre terra e nuvem desaparece, fazendo viajantes parecerem caminhar entre dois mundos, suspensos no infinito. A origem desse cenário surreal vem da evaporação de antigos lagos pré-históricos, que deixaram para trás depósitos gigantescos de sal. O que hoje parece uma visão de outro planeta é, na verdade, uma obra lenta e poderosa do tempo, da água e dos minerais. O Salar do Uyuni não é apenas um destino, é uma experiência que redefine a ideia de paisagem. Luxuoso em sua simplicidade, assustador em sua escala e absolutamente hipnotizante, ele mostra uma Bolívia grandiosa, misteriosa e inesquecível, um lugar onde a natureza transforma o vazio em espetáculo.
Existem lugares na Terra tão belos que nos encantam, mas também existem lugares tão assustadores que fazem o coração acelerar só de olhar. São terras estranhas, intensas e quase impossíveis de acreditar, onde a natureza revela seu lado mais selvagem. De penhascos verticais mergulhando em abismos profundos, desertos ardentes como outro planeta, até cavernas escuras que parecem engolir a luz, cada lugar possui uma força impossível de ignorar. Eles não apenas impressionam, fazem a mente questionar como o mundo pode esconder cenários tão insanos. Nesses lugares, a beleza não é suave nem previsível. Ela é poderosa, perigosa e esmagadora. Ventos rugem pelos cânions, o sol se abre sob os pés, e a névoa cobre paisagens arrepiantes, criando uma atmosfera ao mesmo tempo assustadora e hipnotizante. Esses destinos não pertencem ao comum. Eles chamam aqueles que desejam sair da zona de conforto e testemunhar um mundo além da imaginação. Cada cena parece retirada de um filme épico, onde o ser humano se torna pequeno diante da grandiosidade e do mistério da natureza.
Há lugares que chocam por suas alturas absurdas, outros surpreendem por cores irreais, e alguns fazem todos os sentidos ficarem em alerta por causa de um silêncio quase perturbador. Mas é justamente esse extremo que cria seu fascínio, uma beleza ousada, luxuosa e inesquecível. Esta não é apenas uma viagem, é uma jornada até os limites mais impressionantes da Terra. Onde a paisagem se transforma em desafio, o medo vira curiosidade, e cada passo revela um segredo capaz de prender completamente o olhar. Prepare-se para entrar nos lugares mais assustadores e insanos do mundo, onde beleza, perigo e grandeza se unem em uma só experiência. À nossa frente está uma jornada avassaladora, chocante, inacreditável, mas também profundamente inspiradora para descobrir um planeta muito mais extraordinário do que imaginamos. A depressão de Danakil, na região de Afar, na Etiópia, parece menos um destino comum e mais uma visão de outro planeta. Situada abaixo do nível do mar e marcada por calor extremo, sal, vulcões e terra rachada, ela ganhou fama como uma das paisagens mais brutais e inacreditáveis da Terra.
Aqui, a beleza não é suave, é intensa, quase impossível de compreender. O chão brilha em tons de amarelo, verde, laranja e branco, enquanto fontes hidrotermais, cristais de sal e gases minerais criam um cenário surreal. Em Dalol, as cores nascem da atividade geotérmica e dos minerais que saturam a região, formando uma paisagem que parece pintada pelo fogo. Danakil é conhecida como uma terra infernal, não apenas pelo calor, mas pela sensação de estar diante de uma força primitiva. Planícies de sal se estendem até o horizonte, lagos ácidos brilham sob o sol impiedoso, e a crosta da terra parece viva, respirando vapor, energia e perigo em cada detalhe. Ao redor dessa depressão extrema, a natureza revela sua face mais cinematográfica: o vulcão Erta-Ale, as formações de Dalol, caravanas de sal, desertos infinitos e montanhas secas moldadas por milhões de anos. É uma jornada dura, grandiosa e hipnotizante, o tipo de lugar que transforma cada passo em uma cena de documentário. A depressão de Danakil não é feita para o turismo comum, ela é feita para quem busca o impossível. Assustadora, luxuosa em sua estranheza, violenta em suas cores e absolutamente inesquecível, essa região da Etiópia mostra que o planeta ainda guarda lugares capazes de chocar, maravilhar e redefinir nossa ideia de aventura. O Lago Natron, no norte da Tanzânia, parece um cenário proibido, nascido entre o fogo, o sal e o silêncio. Localizado no Vale do Rift, perto da fronteira com o Quênia, ele não se apresenta como um lago comum, mas como uma paisagem extrema, vermelha, mineral e quase inacreditável.
Suas águas são famosas pela aparência avermelhada e rosada, resultado de micro-organismos que vivem em ambientes de altíssima salinidade. Sob o solo africano, a evaporação concentra sais e minerais, criando crostas brancas, padrões surreais e uma superfície que parece pertencer a outro planeta. O que torna Natron tão assustador é sua química brutal. Suas águas altamente alcalinas podem atingir níveis extremos de pH, e depósitos de carbonato de sódio ajudam a preservar animais que morrem ali, deixando corpos calcificados, como esculturas sombrias feitas pela própria natureza. Mas no meio desse cenário quase infernal, existe uma vida surpreendente. O Lago Natron é um dos lugares mais importantes para os flamingos pequenos da África Oriental, que encontram ali um refúgio contra predadores e usam suas margens salinas como área essencial de reprodução. O Lago Natron não é apenas um destino estranho, é uma visão cinematográfica dos extremos da Terra. Terrível, elegante, silencioso e hipnotizante, ele mostra que a natureza pode ser bela de uma forma chocante, capaz de provocar medo, fascínio e uma vontade irresistível de explorar o impossível. O Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo, fica no Atlântico Norte-Ocidental, em uma área geralmente associada aos pontos entre Miami, Bermudas e Porto Rico. Suas fronteiras não são oficiais nem universalmente aceitas, mas sua fama atravessou décadas como uma das regiões marítimas mais misteriosas do planeta. À primeira vista, ele parece apenas uma imensidão azul, aberta e elegante. Mas por trás desse horizonte perfeito existe uma reputação sombria. Navios, aviões e pessoas teriam desaparecido ali sob circunstâncias que alimentaram teorias, medo e fascínio no imaginário mundial.
O impacto cinematográfico do Triângulo das Bermudas nasce justamente desse contraste. De um lado, águas tropicais, rotas marítimas movimentadas e o brilho luxuoso do Caribe. Do outro, tempestades repentinas, correntes poderosas, vastidão oceânica e histórias que transformaram essa região em símbolo do desconhecido. Embora muitas lendas falem de forças sobrenaturais, explicações mais realistas apontam para fenômenos naturais, erros humanos, mau tempo e condições difíceis de navegação. A própria região não é reconhecida oficialmente como uma área especial do Atlântico, mas seu mito permanece vivo porque toca uma pergunta profunda: o que ainda não entendemos sobre o mar? O Triângulo das Bermudas não é apenas um lugar no mapa, é uma fronteira entre realidade, mistério e imaginação. Assustador, grandioso e impossível de ignorar, ele convida viajantes e documentaristas a olhar para o oceano com outros olhos, como se cada onda escondesse uma história capaz de surpreender o mundo inteiro. O Death Valley, ou Vale da Morte, fica na Califórnia, nos Estados Unidos, dentro de uma das paisagens mais extremas da América do Norte. Conhecido como o Parque Nacional mais quente, seco e baixo dos Estados Unidos, ele não parece apenas um deserto, parece um reino de pedra, sal e luz brutal. Em Badwater Basin, o Sol desce cerca de 86 metros abaixo do nível do mar, formando o ponto mais baixo da América do Norte. À primeira vista, a imensidão branca parece neve, mas é sal puro, espalhado sobre a terra como uma cicatriz brilhante deixada por antigos lagos e tempestades raras.
que torna o Death Valley tão inacreditável é o contraste. Dunas douradas ondulam sob o sol, montanhas secas se erguem como muralhas, cânions estreitos cortam a rocha, e vastas planícies parecem não ter fim. Cada cenário carrega uma beleza severa, luxuosa e cinematográfica. Apesar do nome sombrio, o Vale da Morte está longe de ser vazio. O próprio National Park Service destaca que picos podem receber neve no inverno, chuvas raras podem trazer flores selvagens, e oásis escondidos sustentam vida em meio ao ambiente extremo. O Death Valley não é um destino comum, é uma experiência diante dos limites da Terra. Assustador, grandioso e absolutamente hipnotizante, ele mostra que a natureza também pode ser bela quando é dura, silenciosa e impossível de dominar, um lugar que choca, inspira e permanece na memória como uma visão de outro planeta. O Salar de Uyuni, no sudoeste da Bolívia, é o maior deserto de sal do mundo, cobrindo cerca de 10.582 km² no alto altiplano andino, a mais de 3.600 metros de altitude. Ali, a Terra parece perder seus limites, abrindo uma imensidão branca, silenciosa e quase impossível de acreditar. Na estação seca, o salar se transforma em um oceano de sal sólido, marcado por padrões geométricos que se estendem até o horizonte.
Cada passo revela uma paisagem minimalista, grandiosa e cinematográfica, onde o branco absoluto encontra montanhas distantes e um céu de proporções monumentais. Na estação das chuvas, uma fina camada de água cobre a superfície e cria o famoso efeito espelho. O céu se reflete no chão com tanta perfeição que a linha entre terra e nuvem desaparece, fazendo viajantes parecerem caminhar entre dois mundos, suspensos no infinito. A origem desse cenário surreal vem da evaporação de antigos lagos pré-históricos, que deixaram para trás depósitos gigantescos de sal. O que hoje parece uma visão de outro planeta é, na verdade, uma obra lenta e poderosa do tempo, da água e dos minerais. O Salar do Uyuni não é apenas um destino, é uma experiência que redefine a ideia de paisagem. Luxuoso em sua simplicidade, assustador em sua escala e absolutamente hipnotizante, ele mostra uma Bolívia grandiosa, misteriosa e inesquecível, um lugar onde a natureza transforma o vazio em espetáculo.